E semana passada eu falei, e eu estou usando o livro de Esther, e eu falei sobre o código da honra. E hoje eu vou falar sobre o código de Purim, que está no livro de Esther. Mas para isso você precisa entender muitas coisas. Então eu quero 100% da sua atenção, porque essa manhã, quando terminarmos essa reunião, você vai entrar em uma nova dimensão profética. Vocês não entenderam. Mas tá bom, espere eu terminar. Você vai ter uma visão diferente sobre algumas palavras proféticas que estão na Bíblia. E você vai entender que essas palavras vão se cumprir agora na sua vida. Amém? Entenda isso. Primeiro eu quero que você entenda algumas coisas. Qual é o caráter da profecia? A Bíblia diz que a profecia tem 3 faces. A profecia vem para consolar, a profecia vem para edificar e a profecia vem para exortar. Então uma palavra profética, ela tem esse caráter. Ou ela consola, ou ela edifica, ou ela exorta. E qual é o propósito da profecia? Você precisa entender isso. Ela revela a vontade de Deus, em primeiro lugar. A profecia é para mostrar qual é a vontade de Deus. Ela adverte sobre situações futuras. Ela valida a palavra de Deus, confirma a palavra de Deus em alguns momentos. Ela, principalmente no Velho Testamento, tinha o propósito de anunciar o Messias, e ela tem um propósito de estabelecer pactos entre Deus e o homem. Diga pactos. Então, existem profecias que o propósito dela é edificar, exortar, consolar, mas com o propósito de estabelecer um pacto entre Deus e o homem. Essas palavras proféticas, ela tem um propósito de criar uma aliança futura, um pacto entre Deus e o homem. Mas existe algo na Bíblia interessantíssimo, que são palavras proféticas, que têm um caráter de cumprimento duplo ou múltiplo. Explico. Uma palavra profética, liberada para esse tempo, e ela se cumpre, e às vezes ela se cumpre na totalidade ou parcial, e em um tempo futuro muito longo, ou muito longe, ela se cumpre de novo, ou conclui o cumprimento dela. Ou seja, é uma palavra profética para um tempo, mas que ela se cumpre agora, e ela continua o cumprimento dela em um tempo futuro, às vezes daqui 100 anos, às vezes daqui 2000 anos. Ou ela se cumpre de novo. Entendeu ou não entendeu? Lembra que eu falei do silêncio semana passada, né? Ou está entendendo tudo ou não está entendendo nada. Aí eu pergunto, entendeu? Ninguém responde, então estão entendendo nada. Diga, existem palavras com cumprimento múltiplo. Cumpre no momento e cumpre no futuro. Entendeu isso? Eu vou te dar um exemplo. Lucas capítulo 21. Olha esse texto. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a hora da desolação. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, saiam. Os que estiverem nos campos, não entrem nela, na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. E é engraçado que isso é uma profecia, que está citando uma profecia,
ela está citando algo e ainda consegue citar uma profecia antiga. Ou seja, ela é uma profecia somada a uma antiga, dupla. Cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e irá a ira sobre este povo, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, e em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes dos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. É uma profecia sobre o quê? Você não prestou atenção no que eu estava lendo, né? É uma profecia sobre o quê? Sobre a volta de Jesus. E aí está dizendo o que iria acontecer. Quem está na Judéia vai para cá, sobe para o monte. Quem está aqui não entra na cidade. Quem está aqui cuidar. Ah, que dó das mulheres que estão grávidas, das mulheres que amamentam. E Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, os gentios vão governar, e é uma profecia que vai contando, e aí o céu vai acontecer isso, e a terra isso, e aquilo, e aí numa nuvem vem Jesus. É uma profecia sobre a volta de Jesus. Mas essa profecia, a primeira parte dela, se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, romano, invade Israel, invade Jerusalém, destrói tudo, destrói o templo, que não existe hoje, destrói o templo e domina tudo. E quem estava na Judéia fugiu para a montanha, quem estava fora da cidade não entrou. As mulheres grávidas, os seus filhos foram mortos. As que estavam amamentando, os seus filhos foram mortos à espada. E o povo de Israel foi espalhado por todas as nações da terra. E só voltaram a Israel em 1946. Quase 2.000 anos depois, 1.900 anos depois. Quase 1.900 anos depois voltaram. Então essa profecia se cumpriu em 70 depois de Cristo, mas ela também se cumprirá na volta de Jesus, porque as mulheres que amamentam e as que estão grávidas, os seus filhos serão levados. Imagina você amamentando e seu filho desaparece, você grávida e o seu filho desaparece. Essa profecia vai se cumprir de novo. Consegue entender isso, sim ou não? Então existem profecias que têm um caráter duplo ou múltiplo, que ela se cumpre, e ela se cumpriu no ano 70, e ela vai se cumprir de novo 2.000, 3.000, 2.500 anos depois, eu não sei. Existe uma profecia lá em Isaías 7, versículo 14, que Deus está falando com o rei Acás, e o rei Acás diz: não, eu não vou pedir nada ao Senhor, eu não tentarei o meu Deus. E o profeta começa a profetizar sobre aqueles dias que nascerá uma criança, e ele profetiza. E aí em Mateus capítulo 1, versículo 23, quando vão dizer ao rei que o Messias tinha nascido, eles citam a mesma profecia de Ezequiel, Mateus capítulo 1, versículo 23, e a virgem dará à luz e nascerá um menino, e ele será o rei, e ele governará. Então é uma profecia entregue ao rei Acás lá no passado, e ela se cumpriu de novo. Consegue entender isso, sim ou não? Eu estou te mostrando isso apenas para te levar lá para o livro de Esther e te mostrar uma profecia, para que você entenda o plano e o propósito de Deus com a igreja, o plano e o propósito de Deus com o povo dele.
Eu quero que você entenda segredos ocultos de algumas profecias. Lá no livro de Esther tem um mistério profético. Acompanha isso para não perder nada. Existe um mistério profético que está oculto ali. No livro de Esther, eu disse isso semana passada, não existe a palavra Deus, nem uma vez. Não existe a palavra Deus. Mas é um livro onde você vê a ação de Deus, você vê o povo jejuando, você vê o povo orando, você vê um decreto de Deus, você vê ordens de Deus, mas em nenhum momento está escrito a palavra Deus no livro de Esther. Então alguns teólogos, e principalmente rabinos e mestres judeus, têm um entendimento que o livro de Esther cita muito a palavra rei. E o grande rei do império da Pérsia, Xerxes, é o rei naquele momento. Então, em muitos momentos no livro de Esther, você vai ler a palavra e o rei Xerxes. E o rei Xerxes. Em alguns momentos você vai ler apenas a palavra e o rei. E o rei. Então, alguns teólogos, alguns rabinos, alguns mestres judeus dizem que quando diz o rei Xerxes, está falando sobre o rei da Pérsia, e quando diz o rei, está falando sobre Deus. Entenda isso. Quando o príncipe de Xerxes, Haman, decreta a morte de todos os judeus numa data específica, e ele usa no decreto o termo pur, é lançado pur, que significa sorte. No decreto, naquele dia, qualquer habitante da Pérsia poderia matar qualquer judeu. Eu falei isso semana passada. Rainha Esther honra a Deus, convoca todo o povo para jejuar 3 dias. Ela entra na presença do rei sem poder entrar. Ela vai diante do rei e ela se revela como uma judia. E ela conta da estratégia do maior príncipe dele, Haman, que tinham 10 filhos, e quando ele cria esse decreto com o selo real, os seus 10 filhos trabalham para que isso fosse executado. E aí o rei ordena a morte de Haman. E dá a Esther e ao tio dela, Mordecai, o anel real e diz: faça o decreto que você quiser. E eles fazem um decreto, revogando o decreto de Haman. E eles escrevem um outro decreto, que naquele dia todos os judeus seriam livres, e que se alguém tentasse matar um judeu, seria morto. E eles revogam e fazem um novo decreto, e citam a palavra pur, que Haman tinha citado no decreto anterior, sorte. E aí eles dizem: e esse será o dia chamado Purim, que significa que a sorte foi invertida. Ou seja, aquilo que era contra os judeus virou ao contrário, virou a favor dos judeus. Então foi decretado, a partir daquela data, 2 dias de festa, chamado a festa do Purim. Até o dia de hoje, todos os anos, nessa data, todo Israel é fechado como um feriado de 2 dias, e é a festa de Purim que eles celebram.
que o dia que foi decretado a morte dos judeus, virou o contrário e os judeus mataram os seus inimigos. Entendeu isso? Até aqui tudo bem? Aí eu vou ler o texto agora e eu preciso da sua atenção. Esther capítulo 9, versículo 5. Diz assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpe de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. E na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram quantos? Como também, eu não sei quem são essas pessoas, mas elas morreram. Como também a Parsandata, com o nome desse, meu filho, não tinha como viver. Parsandata, Dalfon, Aspata e a Porata, e a Adália, e a Aridata, e a Farmasta. Isso é bullying maternal, cara, isso não tem jeito. E a Arissai, e a Aridai, e a Vaisata, e os 10 filhos de Ramam, filho de Amedata, os inimigos dos judeus, mataram. Então vieram dentro da fortaleza de Suzã, chegaram diante do rei e relataram que morreram quantos? 500. E agora cita o nome dos outros que morreram. Ué, não gravou? E aí mataram mais fulano, Beltrano, Ciclano, João, Manuel, Joaquim. E também mataram quem mais? Quem? Os 10 filhos de Ramam. Porém os despojos não estenderam a mão, não tomaram os despojos. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos só na fortaleza de Suzã. Não percam um segundo do que eu estou falando. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos só na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther, ou seja, quando disseram isso ao rei, o rei chama a rainha Esther para dar a notícia. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram e também os 10 filhos de Ramam, nas mais províncias do rei. O que teriam feito se só aqui em Suzã fizeram isso? Mataram 500. E nas outras províncias, 127, o que devem ter feito? E aí o rei olha para a rainha, porque ela tinha favor do rei. Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á. Pede o que você quiser e eu te darei. Ou qual é ainda o seu requerimento? E far-se-á. O que você requer será feito. Então o rei diz para ela o que aconteceu e diz para ela: pede o que você quiser. Então disse Esther: se bem parecer ao rei, se bem parecer ao rei, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Suzã, que também faça amanhã, que também faça amanhã, que também faça amanhã, conforme ao mandato de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Ramam. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram
os 10 filhos de Ramã. Entenderam o texto? Sim ou não? Tá tudo bem? Tudo bem? Por que não? Por que não? Tá tudo bem. Olha para mim. Vêm as pessoas e dizem: rei, só aqui em Suzano mataram 500. Mataram mais João José Joaquim, as datas da data, farmácia, e mataram os 10 filhos de Ramã. Mataram quem? O rei fofoqueiro sai fazer média com a esposa. Estava com má intenção. Olha aí, amor, seu povo ia morrer. E aí mataram 500. Mataram farmácia, azata, e mataram também os. Agora, meu amor, pede o que você quiser que eu vou te dar. Faça o seu requerimento que eu vou fazer. Me diz o que você precisa que eu vou fazer. E ela diz: o quê? Eu te peço que amanhã os judeus façam a mesma coisa e que enforque os 10 filhos de Ramã. Parece conversa de doido. Sim ou não? Se eu fosse Xerxes, eu tinha dito: tá louca? Pirou? Acabei de te dizer, matar os 10 filhos de Ramã. Do que você está falando? Não, o que você quer? Eu quero que amanhã enforque os 10 filhos de Ramã. E o extraordinário desse texto não é essa loucura de Esther. O extraordinário desse texto é: então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram. O dia que eu li isso, me deu vontade de rasgar essa página da Bíblia, jogar fora e dizer: essa página não fica na minha Bíblia não, isso é coisa de maluco. Isso aqui não é coisa de Deus, isso aqui é coisa de maluco. Como que ela pede para amanhã matar, enforcar os 10 filhos de Ramã, que já estavam mortos? E aí diz que enforcaram. Não vem com essa besteira de querer dizer: pegaram eles que estavam mortos e penduraram numa forca. Vocês estão de brincadeira. Ele diz que decretou a morte e eles mataram enforcados. Qual a explicação disso? Me diga qual a explicação disso. Quando aconteceu isso, foi estabelecido em Israel a festa de Purim. E até o dia de hoje se celebra Purim. Eles celebram o dia que estava decretado a morte de todos os judeus, mas naquele dia virou o contrário. E quem iria matar os judeus foram mortos. Mas eu quero que você ouça, mesmo não existindo a palavra Deus no livro de Esther, ouça como foi criado o dia de Purim. Esther capítulo 9, versículo 26. Por isso aqueles dias se chamam... A gente me ajuda, participa, vai. Por isso aqueles dias se chamam do nome, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinham sucedido, confirmaram os judeus, e tomaram sobre si, e sobre a sua descendência, e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias, conforme ao que se escrevera deles. Não era para deixar de guardar esses dias, e segundo o seu tempo determinado, todos os anos.
Era para se guardar esses dias, todos, e os seus filhos, e todas as gerações, e no tempo determinado, todos os anos. E que esses dias seriam lembrados e guardados em cada geração, e em cada família, e em cada província, e em cada cidade. E que esses dias de Purim não fossem revogados. E que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus. E que a memória deles nunca teria fim entre os de sua descendência. Deus diz: nunca será revogado Purim. E é para ser guardado todos os anos e no tempo determinado. Em cada ano vai acontecer Purim. Escute isso. 1946 termina a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, o líder da Alemanha, Hitler, tentando dominar todos os países em volta, faz o decreto que matassem todos os judeus. E nós conhecemos o Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos de forma absurda. Termina a Segunda Guerra. Hitler se suicida. A Alemanha perde. E aí acontece o famoso julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial, tinha o objetivo de responsabilizar os principais nazistas, os principais líderes nazistas, pelos crimes de guerra, pelos crimes contra a humanidade, pelo genocídio contra os judeus e pelo Holocausto. E eles arrolaram muitas pessoas, muitas. Mas no final do julgamento de Nuremberg sobraram 11 homens. Quantos homens? E esses 11 homens foram julgados nesse dia. Eu quero os 11 homens. Volta lá, o julgamento. Eles foram julgados nesse dia. E esses são os 11 homens. E nesse dia foi decretado a morte deles. Ouça isso. A execução, ou a pena de morte, nesse tempo, nos países que existiam, era cadeira elétrica ou injeção letal. A execução, a pena de morte, na guilhotina ou na forca, era coisa da Idade Média. Não se repetia mais. Não existia mais. Mas no julgamento de Nuremberg, esses 11 homens que estão sentados ali foram condenados à morte por enforcamento. Na noite anterior, na cela, um deles tinha dentro do dente uma pílula de cianeto. Ele quebrou o dente, mordeu a pílula e suicidou na cela. No outro dia, sobraram 10 homens. E esta é a lista dos 10 condenados que foram enforcados. Só que, no momento da execução,
foi dado o direito a cada um deles de dizer suas últimas palavras. E aí, Hermann Göring, que era líder da Luftwaffe, um dos mais altos líderes nazistas, o mais importante, quando disseram a ele, diga suas últimas palavras, Hermann gritou: esta é a festa de Purim de 1946. Só isso, e foi enforcado. Existem coisas sobrenaturais na Bíblia. O rei Xerxes chega à rainha Esther e diz: mataram 500, mataram esse, e mataram os 10 filhos de Amã. Aí o versículo seguinte diz assim: e Esther disse ao rei. Não diz que ela disse ao rei Xerxes, só disse, e Esther disse ao rei: amanhã. O que é o tempo? O que é o tempo para Deus? O que é o tempo na Bíblia? O que é um dia para Deus na Bíblia? Amã ordena, morre. Os seus 10 filhos executam, são enforcados. E isso aconteceu. E aí ela diz: amanhã, no futuro, cumpra-se Purim e enforque os 10 filhos de Amã. Aí o decreto de Purim, que isso se repita todos os anos e no tempo determinado. Deus libera uma palavra profética sobre o pedido de Esther. E isso é um segredo profético que às vezes fica oculto e a gente não consegue entender. E o que acontece? Haman, Hitler, suicida. E os seus 10 filhos são enforcados. E eles sabiam, naquele dia, que estava se cumprindo a profecia de Purim de novo. E os 10 filhos foram enforcados. Você tem 2 possibilidades: dizer uau ou glória a Deus. Mas alguma coisa você tem que fazer. Porque a impressão que eu tenho daqui de cima é que você está olhando para mim dizendo: não entendi nada. De onde que você tirou isso? De onde? De onde você tirou isso? Escute o que eu vou te dizer. Existem palavras proféticas tão poderosas na Bíblia que se cumpriram e que ainda vão se cumprir de novo. E você vive sem ler a Bíblia. Você tem na sua mão e você tem ao seu alcance o poder de entender o que Deus pretende realizar com você no futuro. Ou o futuro é hoje, o que Deus tem intenção de realizar na sua vida agora. Quando Esther diz ao rei, isso que aconteceu vai se repetir. Alguém vai decretar a morte de todos os judeus. No futuro, Senhor, faça de novo e mate os 10 filhos de Amã enforcados. Ei, olha para mim. 3.000 anos depois, levanta um príncipe. E o nome dele era Hitler. E ele decreta a morte de todos os judeus. E você não consegue entender por que ele faz isso.
Não existe nenhuma explicação lógica. Apenas mandou decretar, assim como Ramam fez, sem nenhuma lógica, sem nenhuma explicação. Mas Deus é soberano e Deus conhece o futuro, o passado e o presente é o mesmo para Ele. No mesmo instante, Ele consegue estar nos 3 momentos. E Ele sabia. E ele levanta Esther com uma palavra profética: amanhã enforcarei os 10 filhos de Ramam, que vão decretar, que vão executar todo o povo judeu. Em 1946, quando isso acontece, essa palavra se cumpre. E o poder dela é tão grande que isso está publicado no jornal New York Post, que Herman, na hora da oportunidade de falar, grita: este é o dia esta é a festa de Purim do ano de 1946, o cumprimento da promessa, o cumprimento da profecia. E o povo de Israel voltou à sua terra e nasce de novo a nação, e ela floresce. Ei, olha para mim, o seu futuro não é aleatório, o seu futuro não é acaso, o seu futuro não é seu futuro não tem sorte lançada, o seu futuro é Purim, o seu futuro é um decreto de vitória que Deus já liberou antes de você nascer. Será que você consegue entender quem é Deus e quem é você? E eu vou terminar com uma palavra profética, fica em pé.